Desde que me lembro, minha infância foi uma sucessão de injustiças. Meu nome é Lívia, mas em casa eu nunca fui chamada por um apelido carinhoso. Nunca fui a princesa de ninguém. Nunca fui a filha que meus pais desejavam ter. Esse título sempre pertenceu à minha irmã mais nova, Camila. Desde o dia em que ela nasceu, tudo girava ao redor dela. Mamãe a carregava nos braços como se fosse uma joia rara, enquanto eu, com 4 anos na época, tentava entender por que, de uma hora para outra, me tornei invisível. Camila tinha os melhores brinquedos, os vestidos mais bonitos e um quarto que parecia ter saído de um conto de fadas. Eu dividia um colchão velho com as sobras de tudo que um dia foi dela. Quando perguntei à mamãe por que Camila tinha um berço novo e eu dormia numa cama que rangia, ela apenas respondeu com um suspiro de impaciência: "Você já é grande." A primeira vez que realmente entendi que eu não era bem-vinda naquela casa foi no meu aniversário de 10 anos. Eu queria um vestido bonito para a festa junina da escola. Nada exagerado, apenas um vestido colorido, como os das outras meninas. Mamãe revirou os olhos quando pedi. "Não temos dinheiro para essas bobagens, Lívia." Na manhã seguinte, Camila apareceu na sala vestida com um vestido rodado novo, cheio de laços e rendas. A mãe sorriu com orgulho e tirou fotos dela. Meu peito apertou, mas eu engoli o choro. Eu já sabia que não adiantava reclamar. O Natal era outra ocasião em que a diferença entre nós duas ficava gritante. Camila ganhava os melhores presentes. Um ano, ela ganhou um celular novinho, com direito a capinha rosa e fone de ouvido combinando. Eu abri meu presente ansiosa e encontrei um caderno usado, com algumas páginas rabiscadas. Olhei para minha mãe e ela apenas deu de ombros. "Você gosta de escrever, não gosta?" O pior era ver a forma como meu pai olhava para Camila. Para ela, ele era um homem doce, um pai exemplar. Ele a chamava de minha princesa, a levava para passear no shopping, comprava sorvete e a carregava nos ombros. Para mim, sobrou frieza e desprezo. Se eu pedisse algo, ele me lançava um olhar de cansaço e dizia: "Você que se vire." Por anos, eu aceitei meu destino. Eu queria acreditar que talvez, se me esforçasse o bastante, meus pais me enxergariam. Tirei boas notas na escola, ajudei nos afazeres de casa, tentei ser a filha que eles queriam, mas nada disso importava. Aos 15 anos, algo em mim se quebrou. Foi o dia em que minha mãe me pediu para lavar a louça depois do almoço. Eu estava exausta depois de estudar para uma prova difícil, enquanto Camila passava o tempo pintando as unhas. Olhei para minha mãe e perguntei: "Por que a Camila nunca faz nada?" Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa com minha ousadia. "Porque ela é mais nova, Lívia." "Mais nova? Só 3 anos." Eu nunca havia levantado a voz antes. O silêncio na sala foi denso, até que meu pai soltou uma gargalhada seca. "Não acredito que você está com inveja da sua irmã." Minha mãe balançou a cabeça e suspirou. "Você sempre foi ingrata, Lívia." Camila me olhou com um sorriso de canto, aquele olhar de quem sabia que sempre venceria. A raiva borbulhou dentro de mim. Eu queria gritar, queria dizer que aquilo era injusto, que eu também era filha deles, que também merecia amor, mas sabia que nada mudaria. No entanto, a gota d'água veio alguns anos depois, quando uma tia distante veio nos visitar em uma festa de família. Ela observou a forma como meus pais tratavam Camila e depois olhou para mim, franzindo o senho. "Por que vocês tratam a Camila como uma rainha e a Lívia como empregada?" O silêncio na sala foi quase ensurdecedor. Meu pai pigarreou e trocou olhares com minha mãe. Camila riu baixinho. Minha mãe tentou mudar de assunto, mas o desconforto já estava estampado no rosto de todos. Pela primeira vez, alguém de fora notava o que eu sempre soube. Eu nunca fui parte daquela família de verdade. Aos 18 anos, quando chegou a hora de escolher uma faculdade, minha esperança reacendeu por um breve momento. Eu sonhava em estudar administração e havia conseguido uma bolsa parcial. Só precisava de uma pequena ajuda financeira para o restante.
Quando sentei com meus pais e expliquei minha situação, o que ouvi foi um tapa invisível no rosto. Faculdade? Você quer nos fazer gastar dinheiro com isso? Meu pai disse, como se fosse uma ideia absurda. Mas vocês compraram um carro para a Camila, exclamei. Minha mãe cruzou os braços e lançou um olhar duro. Camila precisa do carro. Você pode trabalhar e estudar. Muita gente faz isso. E foi ali, sentada naquela sala sufocante, que percebi. Eles nunca se importariam comigo, nunca. Naquela noite, esperei todos dormirem. Peguei uma mala pequena e joguei nela o pouco que me pertencia. Antes de sair, olhei para a casa uma última vez. Nenhum quadro meu na parede. Nenhuma lembrança de que eu um dia fiz parte daquela família. Eu saí sem olhar para trás. Cheguei ao Rio de Janeiro com uma mala surrada, um punhado de notas amassadas no bolso e um nó apertado na garganta. O ônibus me deixou na rodoviária às 5 da manhã, e o ar da cidade era uma mistura de maresia e fumaça de escapamento. Eu não conhecia ninguém, não tinha para onde ir. A primeira noite passei num banco de praça, abraçada à minha mochila. Dormi pouco, assustada com os sons da cidade, o barulho de garrafas quebrando, risadas altas e o ronco de motores acelerando. No dia seguinte, andei pelas ruas até encontrar um pequeno anúncio colado num poste. Alugam-se quartos, ambiente familiar, preço acessível. Liguei do orelhão e naquela mesma tarde conheci Dona Lourdes e seu marido, seu Geraldo. O quarto que me ofereceram era minúsculo, com um colchão fino e um ventilador barulhento. Mas tinha um teto sobre minha cabeça, e isso já era mais do que eu tinha na noite anterior. Nos primeiros dias, minha maior luta foi encontrar um emprego. Caminhei por horas, entrando em bares, restaurantes e lojas, perguntando se precisavam de alguém. As recusas vieram rápidas, uma após a outra. Sem experiência? Não estamos contratando. Volte outro dia. Até que, finalmente, uma cafeteria no centro aceitou me dar uma chance. O dono, um homem gordo e suado chamado Silvio, me avisou desde o começo. Aqui não tem moleza, menina. Se não aguentar o tranco, a porta da rua é serventia da casa. Aguentar o tranco significava jornadas exaustivas, clientes impacientes e um gerente que me olhava de um jeito que me deixava desconfortável. Silvio tinha o hábito de encostar em mim quando passava, apoiar a mão pesada demais nas minhas costas, fazer comentários de duplo sentido. Eu fingia que não ouvia, desviava, tentava não chamar atenção, mas sabia que, a qualquer momento, ele cruzaria um limite que eu não poderia ignorar. Houve um dia em que ele me chamou ao escritório dizendo que queria falar sobre uma promoção. Quando fechei a porta atrás de mim, ele se aproximou demais, sua respiração cheirava a cigarro e café forte. Você é esforçada, Lívia. Se souber como agradar, pode ir longe aqui dentro. Meu estômago revirou. Eu segurei o nojo, olhei para ele com firmeza e saí da sala sem dizer uma palavra. No dia seguinte, recebi minha demissão. Voltei para a pensão me sentindo derrotada. Mais uma vez, parecia que o mundo queria me esmagar. Mas, ao invés de chorar, fiz o que sempre fiz. Segui em frente. 2 dias depois, consegui um novo emprego, dessa vez num restaurante em Copacabana. O trabalho era ainda mais puxado, mas ali eu era apenas mais uma funcionária, sem olhares invasivos, sem insinuações nojentas. Foi nesse restaurante que conheci Daniel. Ele apareceu numa noite movimentada, sentado no balcão, pedindo um café. Seu sorriso era fácil, o olhar curioso. Ele me observou por um tempo antes de falar. Parece que você carrega o peso do mundo nos ombros. Revirei os olhos, sem paciência para desconhecidos que achavam que me entendiam. Ou talvez eu só esteja trabalhando, respondi. Ele riu, um riso verdadeiro, daqueles que fazem o peito vibrar. Daniel era diferente. Ele sabia o que dizer e como dizer. Era um daqueles homens que pareciam ter nascido para encantar. Tinha uma voz calma, um jeito misterioso e um olhar que parecia enxergar além da superfície. Quando ele me chamou para sair,
Recusei de cara. Não tinha tempo para distrações. Mas ele insistiu, e eu acabei cedendo. Nosso primeiro encontro foi na praia, ao entardecer. Caminhamos descalços pela areia, conversamos sobre sonhos, medos, o que nos fazia seguir em frente. Ele me contou que era engenheiro, mas odiava o trabalho. Queria viajar pelo mundo, conhecer culturas, viver intensamente. E você, Lívia? Qual é o seu sonho? A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém nunca havia se importado em perguntar. Eu só quero ser alguém, respondi. Ele sorriu, segurou minha mão e disse: Você já é. Foi impossível não me apaixonar. O romance foi rápido, intenso, daquelas paixões que consomem por inteiro. Passamos madrugadas conversando sobre tudo e nada, trocando beijos sob a luz dos postes, rindo à toa no metrô, nos perdendo em lençóis quentes e promessas sussurradas. Ele me fazia sentir viva. Pela primeira vez, alguém me olhava como se eu fosse especial. Mas a vida nunca me deixou acreditar demais na felicidade. Um dia, cheguei mais cedo ao apartamento dele. Tinha feito uma surpresa, comprado nossos doces favoritos. Abri a porta animada, e o que vi destruiu tudo. Daniel estava no sofá, beijando outra mulher. Fiquei ali, parada, congelada, incapaz de processar o que estava diante dos meus olhos. Ele me viu e por um segundo o choque o fez se afastar. Lívia. Não esperei para ouvir o que ele tinha a dizer. Joguei os doces no chão e saí. A chuva caiu forte quando alcancei a rua, mas eu continuei andando, sem destino. A dor no peito era sufocante. Eu queria gritar, queria quebrar alguma coisa, queria desaparecer. Mais uma vez, fui jogada de lado, feita de boba. Passei dias em um estado de torpor, tentando entender onde tinha errado. Mas, no fundo, eu sabia que o erro não era meu. Algumas pessoas simplesmente não sabem o que é lealdade. Foi nesse momento que decidi que minha vida precisava mudar. Comecei a estudar mais, economizar cada centavo. Concorri a uma bolsa de estudos e, contra todas as probabilidades, consegui. Durante 4 anos, me dividi entre trabalho e faculdade, sem descanso, sem distrações. Quando me formei em administração, finalmente senti que estava no controle da minha própria história. Consegui um emprego numa grande empresa, fui subindo aos poucos, conquistando meu espaço. Lembrei do que meu pai dizia: você que se vire. E me virei. Minha vida começou a tomar um rumo que eu nunca imaginei. Me mudei para um apartamento na Zona Sul, passei a frequentar lugares que antes só via em revistas. Pela primeira vez, me permiti respirar sem medo do amanhã. Foi então que comecei a postar nas redes sociais pequenos registros da minha nova vida, viagens, conquistas. No começo, só para mim. Depois, notei que algumas pessoas do passado começaram a aparecer nos meus seguidores. Entre elas, meus pais. Depois de anos sem um único contato, de repente, estavam ali, observando de longe. Mas agora era tarde demais. O celular vibrou sobre a mesa de mármore e eu quase ignorei. Era um domingo preguiçoso, daqueles em que eu gostava de ficar na varanda do meu apartamento luxuoso na Zona Sul, tomando café enquanto admirava a vista do mar. Mas algo no nome que apareceu na tela fez meu peito apertar. Camila. Hesitei por alguns segundos antes de abrir a mensagem. Mamãe e papai estão mal. Precisam de você. Soltei um riso seco. Precisam de mim? Por anos, eles fizeram questão de me lembrar que eu era um peso, um estorvo, a filha que não valia nada. Agora, de repente, eu era a solução? Deixei o telefone de lado e fui para a academia dentro do prédio. Tentei ignorar, tentei me concentrar no meu treino, mas a mensagem parecia pulsar na minha mente como uma ferida aberta. Por que agora? O que será que aconteceu? Horas depois, quando a noite caiu e o silêncio do meu apartamento ficou ensurdecedor, acabei cedendo à curiosidade. Digitei uma única mensagem de resposta. O que aconteceu? Camila respondeu, quase que imediatamente. O negócio do papai faliu.
Eles estão sem dinheiro, podem perder a casa, eu ajudei como pude, mas não consigo bancar tudo sozinha. Mamãe pergunta por você o tempo todo. Ela sente sua falta. Sente minha falta. Que piada! Por um momento, considerei bloquear o número e seguir com a minha vida. Mas algo dentro de mim queria ver aquilo com os próprios olhos. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse vingança. 2 dias depois, peguei um voo para São Paulo. O táxi me deixou em frente à casa dos meus pais, e foi como se eu tivesse voltado no tempo. A fachada estava descuidada, a pintura desbotada, o jardim que minha mãe tanto cuidava estava tomado pelo mato. Mas a maior diferença era o silêncio. Aquela casa sempre fora cheia de risadas. Bom, risadas que não eram minhas. E agora parecia vazia, sem vida. Toquei a campainha. Foi minha mãe quem abriu a porta. Ela me olhou por um instante, e por um segundo pensei que não fosse me reconhecer. Então, seu rosto se transformou em um sorriso forçado. Lívia! Meu Deus! Você voltou! Ela tentou me abraçar, mas eu dei um passo para trás. O que aconteceu? Perguntei sem rodeios. Ela suspirou e me chamou para entrar. A sala parecia menor do que eu lembrava. O sofá estava gasto, as paredes amareladas. No canto, meu pai estava sentado, mais envelhecido, com olheiras profundas e uma expressão derrotada. Ele me olhou e soltou um grunhido de surpresa. Você voltou? Sentei no sofá e cruzei os braços. Digam logo. O que querem de mim? Minha mãe pareceu ofendida. Mas que jeito é esse de falar, Lívia? Nós somos sua família. Sempre fomos. Ri baixo. Sempre fomos? Vocês me ignoraram por anos. Agora, de repente, sou parte da família de novo? O silêncio se instalou por alguns segundos, até que meu pai pigarreou e falou. As coisas ficaram difíceis, filha. O mercado mudou, perdi muitos clientes. E agora estamos em uma situação complicada. Você sempre foi forte, Lívia. Minha mãe acrescentou, com um tom doce demais para soar sincero. Eu sabia que voltaria para nós um dia. Eu podia sentir a hipocrisia escorrendo de cada palavra. Antes que eu respondesse, a porta da frente se abriu e Camila entrou. Ela estava impecável, como sempre. Cabelos perfeitamente alinhados, maquiagem impecável, roupas caras. O tipo de pessoa que, claramente, não estava sofrendo com dificuldades financeiras. Lívia! Ela abriu um sorriso falso. Nossa, você está tão diferente! Que bom que nos reencontramos! Cruzei os braços e olhei para ela de cima a baixo. Você parece estar muito bem para alguém cuja família está falindo. Ela deu uma risada sem graça. Ah, é que meu marido me ajuda bastante. Mas eu faço o que posso, você sabe. Sei. Você nunca faz nada por ninguém, a não ser por você mesma. O sorriso dela vacilou por um instante, mas ela logo se recompôs. Meu pai se remexeu na cadeira, desconfortável, e então minha mãe soltou o golpe final. Precisamos de dinheiro, Lívia, para salvar a casa. Fiquei em silêncio por alguns instantes, deixando as palavras ecoarem no ar. Eles queriam dinheiro. Era só isso. Não queriam me ver, não queriam saber como eu estava, só queriam o que eu podia dar. Eu ri, uma risada amarga, cheia de anos de dor acumulada. Depois de tudo que fizeram, acham mesmo que vou ajudar? Minha mãe empalideceu. Lívia, nós somos sua família. Família! Soltei uma risada mais alta. Vocês me expulsaram da vida de vocês. Me ignoraram. Me humilharam. Agora que precisam de mim, me chamam de filha? O rosto de Camila se contorceu em uma expressão falsa de mágoa. Eu entendo que você esteja magoada. Você não entende nada, Camila. Você nunca precisou entender. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Meu pai abaixou a cabeça. Minha mãe começou a chorar. Mas eu não sentia nada. Nenhuma compaixão, nenhuma culpa. Levantei-me e caminhei até a porta. Antes de sair, me virei e olhei para eles uma última vez.
Se vocês precisam de dinheiro, façam o que eu fiz. Se virem. E então, sem olhar para trás, saí pela porta. Olhei para a tela do celular e suspirei. Depois da minha visita à casa dos meus pais, não parava de receber mensagens de Camila e da minha mãe. O tom era sempre o mesmo. Lamentações, promessas falsas de que as coisas poderiam ser diferentes, pedidos de ajuda disfarçados de apelos emocionais. Minha primeira reação foi ignorar. Mas então, uma ideia surgiu. Se eles queriam a minha ajuda, eu daria, mas do meu jeito. Na manhã seguinte, liguei para Camila. Ela atendeu no segundo toque, a voz carregada de falsa doçura. Lívia, sabia que você ia reconsiderar. Eu vou ajudar. O silêncio do outro lado foi de surpresa. Mas tem algumas condições. Ela hesitou. Que condições? Respirei fundo e deixei claro. Papai vai trabalhar como motorista de aplicativo. Mamãe vai cozinhar para um restaurante comunitário. E você... E eu? Você vai gravar um vídeo pedindo desculpas públicas por tudo que me fez passar. O silêncio de Camila foi mais longo dessa vez. Você está brincando, né? Nunca falei tão sério. Ela riu nervosa. Você está louca. Não vou me expor desse jeito. Então não precisa do meu dinheiro. Eu ia desligar quando ouvi sua voz sair apressada. Tá bom. Eu faço. No dia seguinte, enviei as instruções para cada um deles. Meu pai reclamou, minha mãe choramingou, Camila tentou negociar, mas no fim, todos aceitaram. Ou assim pensei. 2 semanas depois, as máscaras começaram a cair. Recebi uma ligação de um amigo que trabalhava no banco. Meu pai havia tentado conseguir um empréstimo em meu nome. Minha mãe, em vez de cozinhar no restaurante comunitário, pagava outra mulher para fazer o trabalho por ela e fingia que estava participando. E Camila... Bem, Camila foi além. Uma noite, meu namorado, Gustavo, chegou com uma expressão séria. Você tem certeza que sua família mudou? Fiz uma careta. Por quê? Ele suspirou e abriu o celular, mostrando uma série de prints. Eram mensagens de Camila para ele. Cuidado com a Lívia. Ela sempre foi desequilibrada. Não quero que você sofra como os outros homens que passaram pela vida dela. Ela mente, Gustavo. Você não conhece o verdadeiro lado dela. Meu sangue gelou. Ela te mandou isso? Ele assentiu. E também tentou me encontrar pessoalmente. Mas eu sei quem você é, Lívia. Sei o que você passou. Só queria que soubesse do que ela está tentando fazer. Engoli em seco, sentindo a fúria crescer dentro de mim. Eles não haviam mudado. Nunca mudariam. Mas dessa vez, eu não deixaria barato. Se queriam jogar, eu jogaria melhor. Naquela semana, fui convidada para uma festa de gala organizada por um dos maiores empresários do país, um evento para a elite, cheio de políticos, empresários, gente influente. E adivinhem quem também estava na lista? Camila. Ela ainda fazia parte da alta sociedade graças ao marido. Meus pais, claro, iriam como convidados dela. Eu vi a oportunidade perfeita. Na noite do evento, vesti meu melhor vestido, um longo preto elegante, maquiagem impecável e um olhar afiado como uma lâmina. Cheguei acompanhada de Gustavo, que segurava minha mão com firmeza. O salão estava lotado, iluminado por lustres imponentes. O cheiro de champanhe e perfume caro pairava no ar. No centro da sala, avistei Camila conversando animadamente com um grupo de mulheres ricas. Meus pais estavam um pouco afastados, provavelmente desconfortáveis naquele ambiente. Me aproximei devagar, sentindo os olhares se voltarem para mim. Camila me viu e, por um segundo, seu sorriso vacilou. Mas ela logo se recompôs. Lívia, você veio! Disse alto, atraindo a atenção de todos. Como é bom ver você aqui! Sorri, jogando o cabelo para o lado. Também estou feliz de estar aqui. Aliás, tenho algo para compartilhar com todos. O burburinho diminuiu. Todos esperavam para ver o que eu tinha a dizer. Peguei meu celular e, com um simples toque,
Projetei na tela principal do salão uma sequência de prints e gravações. Mensagens de Camila zombando de mim. Áudios dos meus pais dizendo que só queriam meu dinheiro. A tentativa de golpe do meu pai. O salão ficou em silêncio absoluto. Me virei para Camila e vi seu rosto empalidecer. Minha mãe levou a mão à boca, chocada. Meu pai apertou os punhos. Camila tentou rir, mas sua voz saiu fraca. Isso não é verdade. Não? Cruzei os braços. Você quer que eu toque os áudios? Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio no salão era pesado. Todos ali estavam vendo a verdadeira face da minha família. Peguei uma taça de champanhe e ergui no ar. Nunca mais vou me sentir indesejada. Essa é a última vez que ouço o nome de vocês. Bebi o champanhe devagar, saboreando a sensação de vitória. E então, virei as costas e saí, deixando para trás o que um dia foi minha família. O sol dourava a areia fina, e o som das ondas quebrando nas pedras criava uma melodia suave, quase hipnótica. Eu sentia o vento quente de Fernando de Noronha bagunçar meus cabelos, enquanto caminhava descalça à beira do mar. Pela primeira vez em anos, eu estava em paz. Depois daquela noite no evento, onde expus minha família diante da elite, algo dentro de mim se libertou. Eu não precisava mais provar nada a ninguém. Não precisava carregar o peso das mágoas, nem me justificar. Eu apenas seguia em frente. Passei meses viajando, redescobrindo a mim mesma, sentindo o gosto da liberdade sem amarras. Meus dias eram preenchidos com mergulhos em águas cristalinas, leituras à sombra das palmeiras e noites estreladas onde eu simplesmente existia, sem culpa, sem medo. Foi nesse cenário que conheci Tiago. Nos encontramos por acaso, ou talvez pelo destino. Ele estava sentado na areia, observando o mar com um olhar distante. Quando nossos olhares se cruzaram, algo dentro de mim reconheceu aquela dor silenciosa que ele carregava. Fugindo de algo? Perguntei, me sentando ao seu lado. Ele sorriu de canto. Ou talvez procurando algo. Tiago tinha olhos profundos, carregados de histórias. Era diferente de Daniel, diferente de qualquer homem que eu já conheci. Não tinha a pressa de me impressionar, nem a necessidade de ser admirado. Ele simplesmente era. Nossos dias juntos foram leves, mas intensos. Caminhávamos pela praia ao entardecer, mergulhávamos entre os corais, ríamos de coisas bobas e compartilhávamos silêncios confortáveis. Ele não fazia perguntas demais, nem tentava consertar nada em mim. E talvez por isso, sem perceber, me apaixonei. Uma noite, enquanto o sol se punha no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e lilazes, ele segurou meu rosto entre as mãos e sussurrou: "Nunca deixarei você se sentir menos do que merece." Aquelas palavras me atravessaram de um jeito que nenhuma outra já havia feito. Pela primeira vez, eu não duvidei. Tiago não era um sonho passageiro, nem uma ilusão bonita. Ele era real, e ao seu lado eu finalmente entendia o que era ser amada sem precisar implorar por isso. Mas meu passado ainda tentava me puxar de volta. Uma manhã, acordei com o celular vibrando sobre a mesa de madeira do meu quarto. Quando olhei a tela, um frio percorreu minha espinha. Mamãe. A última vez que vi esse nome na tela, eu ainda era uma menina que sonhava em ser aceita. Agora eu era uma mulher que não devia mais nada a ninguém. Segurei o telefone por alguns segundos. Minhas mãos estavam firmes, meu coração tranquilo. Então, sem hesitar, apaguei a mensagem sem ler. Levantei, respirei fundo e saí para a praia, sentindo a areia morna sob meus pés. Caminhei até a beira do mar e, sem pensar duas vezes, corri em direção às ondas, rindo alto, deixando a água salgada levar tudo o que um dia me feriu. Eu estava livre, e dessa vez, para sempre.